Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos hoje mais uma vez para entrarmos na palavra de Deus, para recebermos uma mensagem, para podermos estudar um pouco mais, para podermos avançar na nossa visão das células. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que nos abençoe para este momento de entendimento e possamos crescer em graça e em sabedoria na Sua presença e na presença das pessoas. Amém e amém. Eu quero ler com você um texto que já nos é bastante conhecido, mas vamos relê-lo na verdade. São os últimos versos do Evangelho de São Mateus. Portanto, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, que nos diz: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Nós sabemos muito bem, já temos ouvido falar, sempre é de nosso conhecimento, de que Deus manifestou 5 grandes propósitos para a igreja. A missão que a igreja recebeu de nosso Salvador, ela se estrutura sobre 5 grandes pilares. E esses 5 grandes pilares se enraizou na vida, na missão, na prática da igreja e se desenvolveu pelos séculos. Nós sabemos também que no sistema das células nós procuramos nos reencontrar com a gênese, a origem desses 5 grandes propósitos. E o entendimento mais claro, cada vez mais aperfeiçoado desses 5 grandes propósitos nos dá maiores condições de cumprir melhor a nossa missão, de entender cada vez mais, de melhor maneira, como se processa realmente a reunião da célula, como realmente nós atingimos o objetivo, qual é de fato o nosso objetivo. E então nós precisamos entender e aprofundar, e é sobre isso que eu quero falar com você, sobre os 5 grandes propósitos. E eu quero me basear neste trecho que acabamos de ler do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, porque nós podemos encontrar aqui os 5 grandes propósitos de Deus para a igreja e que nós os expressamos na vida e na reunião da célula. Lembre-se que a reunião da célula tem 5 E's. Cada E corresponde a um propósito. Mas a vida da célula não é só a reunião. A reunião é um encontro, uma expressão da vida mesma da célula. Então a vida da célula deve expressar os 5 propósitos, para que a comunidade como igreja atinja os 5 propósitos e assim nós possamos contribuir. Nós vivemos em épocas em que muitas pessoas se perguntam qual é o papel, a função da igreja na sociedade. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade anticristã, cada vez mais anticristã, e que quer da igreja um papel social dentro dos padrões que eles definiram como social ou como sociedade, que são padrões em suas linhas de orientação, geralmente padrões socialistas, esquerdistas, e que querem uma igreja que também corresponda nisso. E nós sabemos o quanto muitos já machucaram a igreja, a doutrina da igreja e o raciocínio da igreja, com muitas teologias para levar nessa direção, e muitas práticas e práticas pastorais. Nós vivemos dias em que pessoas se perguntam qual é o papel da igreja, perguntam o que é que nós fazemos, perguntam o que é que a célula faz, o que é que a nossa comunidade faz. E nós muitas vezes, e vejo isso em muitas comunidades, sejam paroquiais, religiosas, comunidades novas, grupos dos mais variados, pastorais, todo mundo procurando uma justificação social segundo esses padrões sociais,
sociológicos e socialistas do mundo atual, que é um mundo anticristão. Que é como se dissesse para a igreja: olha, se vocês não cumprem com essa nossa agenda, vocês não têm razão de existir, e nós vamos destruir vocês. Mas a igreja é um mistério, e a igreja recebeu do nosso Salvador, nosso Senhor, Jesus Cristo, o fundador da igreja, o Salvador da humanidade, o Filho manado de Deus, recebeu dele os seus propósitos, a sua missão. E esse propósito de missão da igreja se cumpre em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época. A igreja não se pode acomodar aos desejos dos homens e das épocas e dos lugares. A igreja tem um papel. A célula é a igreja numa miniatura, e ela tem esse papel. E este papel nós o encontramos nas linhas orientadoras da verdade absoluta que está na palavra de Deus. Mas no mundo atual não se crê mais em verdades absolutas. Tudo virou relativo, como Sua Santidade, o Papa Bento XVI, já disse e já denunciou. Nós vivemos na ditadura do relativismo. E às vezes nós queremos dar para as nossas células funções que não correspondam aos propósitos, ou exagerar num determinado propósito, porque nós estamos nessa: para que serve, para que não serve, mas temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Nós temos que fazer o plano de Deus. Se o mundo gosta, se o mundo não gosta, este é um problema do mundo e não nosso, porque nosso Senhor já nos alertou que o mundo não gostaria de nós, nunca jamais, porque não gostou dele. Quais são os 5 propósitos de Deus para a igreja? O primeiro propósito nós já temos entendido com clareza. Eu vou falá-los assim, não numa ordem hierárquica, porque não existe uma hierarquia. Isso vem primeiro, isso vem segundo, isso vem abaixo, ou numa ordem crescente ou decrescente. Não, simplesmente vou citá-los na ordem com que orienta-se os 5 eixos da célula. Então, o primeiro propósito que aparece é o propósito da koinonia, ou comunhão. Nós lemos aqui no Evangelho: os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Nosso Senhor andou com os 11. Nosso Senhor reuniu os 12 na verdade, porém Judas se perdeu. Nosso Senhor os manteve unidos, e depois os manteve unidos após a sua paixão, os manteve unidos após a sua ressurreição, porque eles estavam reunidos, não é, quando receberam as notícias de que o Senhor estava ressurreto. Nosso Senhor os manteve unidos na sua ascensão e pediu que eles se mantivessem unidos para receberem a vinda do Espírito Santo, e assim eles mantiveram. Aqui há um padrão, há um propósito de Deus, que é o propósito da koinonia. Koinonia, que é a palavra grega que significa comunhão, mas não comunhão de ideias, não comunhão no sentido de um grupo com algumas finalidades em comum, mas uma comunhão profunda, uma união mística, uma união misteriosa, que é costurada pela Santíssima Trindade. Koinonia é uma comunhão na Santíssima Trindade. A igreja existe, primeiro de tudo, para expressar essa comunhão profunda. Hoje em dia se fala em fraternidade, mas a palavra fraternidade se transformou numa palavra de utilitarismo, numa palavra de justificação social. Mas a fraternidade está muito ligada ao propósito da comunhão, no sentido de que nós somos irmãos. E nós somos irmãos não de qualquer pessoa. Nós não somos irmãos universais para todo mundo. Nós somos irmãos entre nós. E no nosso amor fraternal, unido, amarrado, costurado com Cristo, é que nós transbordamos esta fraternidade sobre as outras pessoas, que devem entrar nessa comunhão, que devem entrar nesta koinonia. Lembre-se daquela máxima da igreja de séculos e séculos, desde os primeiros padres: fora da igreja não há salvação. É preciso que os homens venham e entrem nesta koinonia, que os homens venham e entrem nesta comunhão. Por isso não é uma fraternidade fechada, aí seria uma sociedade secreta, um clube. Não, a igreja é uma fraternidade aberta. Mas veja,
para alguém ser tido como irmão, tem que entrar pela porta da coinonia e nela manter-se. Por isso o primeiro sacramento da igreja é o batismo, que é a porta de entrada, sem o qual não se é filho de Deus e sem o qual não se pode ser membro da igreja e menos ainda ser irmão dos irmãos em Cristo. A nossa comunhão é em Cristo. Por isso, quando a célula se reúne, ela se reúne como irmãos. E esta reunião, este encontro de irmãos, ele é aberto para que outros venham, experienciem a fraternidade que está entre nós e desejem também essa fraternidade e queiram entrar nessa fraternidade e façam um processo para tanto. Então, este amor, esta comunhão, esta fraternidade é um vínculo em Cristo Jesus. Não é uma adesão de vontade, uma adesão de emoções, mas é uma tomada de posição na consciência clara de que nós estamos unidos uns aos outros, porque estamos unidos com nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo propósito de Deus para a igreja é o propósito da liturgia. Liturgia é uma palavra grega também, e ela significa, na verdade, adoração. É o propósito da adoração. Nós vemos aqui no verso 17: quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Por que alguns adoraram e outros não adoraram? Ora, para eles era uma grande descoberta de que nosso Salvador, de que o Mestre que eles seguiram, ressurreto agora, era o Filho de Deus feito homem. Por que o adoraram alguns? Porque estes alguns compreenderam que Jesus Cristo é Deus. Por que alguns hesitaram? Porque ainda não haviam compreendido que Jesus Cristo é Deus. Ora, irmãos, ocorre o seguinte: em nossos dias há um trabalho imenso em diminuir a compreensão da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em diminuir a altura elevada com que se deve referir-se a Jesus Cristo, como se Jesus Cristo fosse apenas um guru, fosse apenas um mestre, um sábio, uma personagem histórica iluminada na melhor das hipóteses. Não! Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. Jesus Cristo é o homem-Deus e é o Deus-homem. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por mistério inefável fez-se carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é Deus com o Pai e com o Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, já diz o credo niceno-constantinopolitano. Esta é a primeira grande compreensão da igreja. Este é o primeiro grande dogma declarado da igreja, da união hipostática. O que é união hipostática? Uma palavra difícil, diferente, mas é uma união mística, maravilhosa, em que, tendo duas naturezas, uma divina e uma humana, elas se uniram, se juntaram, e aí formou-se o homem Jesus Cristo, que é Deus mesmo e é homem mesmo. Sem deixar de ser Deus, fez-se homem, e sem deixar de ser plenamente homem, é Deus. Este Jesus Cristo, esta união mística, é um mistério profundo que o mundo não quer, que o mundo não aceita, que o mundo não entende, porque o mundo se torna cada vez mais embrutecido, mais emburrecido, e quer dizer que Deus, com D minúsculo, sim, porque é assim que ele se refere, é um tipo de mito criado nas imaginações, é um tipo de fantasia necessária para as criancinhas, para os bobalhões da terra, para se conduzir às massas. Uma mentalidade marxista. Mas veja, Deus é real, Deus é verdade, a realidade de Deus é inegável. Mesmo os grandes ateus não conseguiram derrubar a crença em Deus, porque crer em Deus está no íntimo do coração do homem. A simples observação da natureza,
leva o homem à constatação da existência de Deus. Ora, este Deus que na sua grandeza tudo criou e quer com certeza comunicar-se com as suas criaturas, esse Deus não é como um pintor que faz um quadro e senta-se e admira o seu quadro na parede e depois ali fica como mais uma de suas obras de arte. Não, porque nós não somos uma obra de arte estática. O mundo está em movimento, o homem está em movimento, nós desenvolvemos, nós temos liberdade, nós crescemos, nós aprendemos a amar na medida em que aprendemos a conhecer. Então esse Deus se revela, esse Deus quer ser amado. Para ser amado precisa ser conhecido. E no seu trabalho de revelar-se, ele se fez homem. Por isso Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Eis a obra da revelação. Jesus revelou-se e a igreja compreendeu, e compreendeu no começo. Tão no começo que já alguns dos discípulos o adoraram. E o adoraram porque logo reconheceram: ele é Deus. Ele não é só aquele Messias tipo rei que viria em Israel. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele é Deus. Ora, então a igreja logo compreendeu que o seu grande propósito, um de seus grandes propósitos, era adorar esse Deus. Era levar o homem a cultuá-lo, a adorá-lo, a prostrar-se em sua presença, a buscá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo. E a igreja compreendeu isso com clareza e por isso desenvolveu atos litúrgicos, ou seja, atos de adoração que amadureceram e que logo nos primeiros séculos já se configuraram e se perpetualizaram, ultrapassaram séculos e séculos e ainda em nossos dias são válidos e ainda em nossos dias ricamente válidos, mesmo em meio a certos trabalhos de renovação litúrgica, alguns às vezes até um pouco equivocados ou ainda não bem esclarecidos, mas permanece a igreja que adora e que leva o homem a adorar. Ora, isso é uma profecia no meio da humanidade, porque é reconhecer que Jesus Cristo é Deus, é reconhecer que nenhum outro é Deus. Reconhecer que Jesus Cristo é Deus é reconhecer que a igreja de Jesus Cristo é o único caminho para adorar o único Deus. E isto, sem dúvida nenhuma, coloca a igreja numa situação ímpar superior. Na Idade Média, a igreja manifestou isso com abundância sobre a humanidade. Mas desde 1517, que se levantou uma desgraceira sobre a terra para fazerem sucessivas revoltas contra a igreja, e já estamos na quarta grande revolução, fazer com que o homem não adore Jesus Cristo. E porque o homem não pode adorar o único Deus, para que o homem não aprenda, para que o homem não seja um em Deus, nem interiormente e nem exteriormente, nem no mundo interior dos corações e nem no mundo exterior da sociedade. Uma sociedade fragmentada, que pode ser manipulada, que não adora o único Deus, e daí a multiplicidade de igrejinhas, igrejolas e religiões. Nós da célula estamos centrados na adoração ao único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, com o Pai e com o Filho, que deve ser adorado e glorificado. E em torno dele, todo o mistério que o cerca, dos anjos, dos arcanjos, querubins, serafins, tronos, principados, potestades, dominações, todos os 9 coros angélicos, e depois as multidões de santos que o cercam na glória celestial. Veja, está muito unido aqui o propósito da koinonia com o propósito da liturgia. Entramos no mistério, porque não é somente a igreja que milita, a igreja aqui presente, que vemos e tocamos, dos homens vivos que adoram e que cumprem o propósito, mas a igreja na glória, a igreja glorificada, e a igreja que padece no purgatório para entrar na glória, a igreja padecente. Então, quando a célula se reúne, e logo ela entra na exaltação, ela entra para adorar, e céus e terra se unem para glorificar, dentro do mistério da reunião do pequeno grupo, que está intimamente ligado ao mistério de toda a igreja, que tem como seu ponto máximo a Eucaristia, o santo sacrifício da missa. Por isso que nossas exaltações se pautam
são pautados. O que é pautar? Das pautas onde vamos escrever em cima, pelo salmo do domingo anterior, porque é o domingo que entona a semana. Você consegue compreender? Nós não lemos aquele salmo porque é bonitinho, porque nós estamos dentro de um mistério. Isto é atingir e tentar atingir, sem dúvida, com excelência, o segundo propósito, que é o propósito da liturgia, o propósito da adoração. Nós lemos aqui, irmãos, versos 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. A primeira parte do verso 20, é tudo o que vos prescrevi. Aqui eu quero falar de dois propósitos que estão intimamente unidos também, e que nós os expressamos na reunião da nossa célula. Na reunião, pela sequência dos ex da reunião, o propósito do discipulado ou da catequese, não é? Quer dizer, o propósito da edificação, edificar uns aos outros, edificar na palavra. Veja, Jesus adorado se aproxima e fala com eles. Nos fala ainda hoje por meio da sua palavra. Nos fala ainda hoje. A igreja faz o que, por exemplo, na Santa Missa? Qual é o primeiro, logo depois de termos pedido misericórdia, perdão de Deus e termos apresentado nossas intenções para aquele santo sacrifício, nós sentamos para ouvir a palavra, e a palavra vai nos levar ao sermão, não é? Que o padre vai dar o sermão, não é? E na reunião da célula, então nós ouvimos a palavra e compartilhamos a palavra. Ora, a igreja sempre ensinou por meio da palavra. A palavra é a base. Claro que a palavra que se ilumina, se clareia, se revela, não só pelo texto bíblico, que é sagrado, obviamente, e que não contém erros, é iluminado pelo Espírito Santo, mas a palavra que se revela por meio da doutrina da igreja, que está alicerçada na sagrada tradição e no sagrado magistério. Então a igreja sempre teve que ensinar os homens. E aí se une, por isso que eu dizia, se une a catequese, o propósito da catequese, com o outro propósito da martiria, porque o termo martiria é testemunho, está intimamente ligado ao evangelismo, a dar o testemunho da nossa fé, a evangelizar os homens, a convidá-los para o reino. Então esses dois propósitos estão unidos como as duas pernas do corpo, né? O evangelismo, discipulado. O evangelismo, discipulado. Evangelizamos, ganhamos pessoas, discipulamos para treinar pessoas para viverem segundo os propósitos do evangelho. Então por isso que no E da célula, depois da edificação, vem o evangelismo. Porque a reunião da célula é de pessoas que já estão no processo evangelizador, para que então saiam e ganhem novas pessoas que virão. Ora, está algo profundamente unido. Por isso nosso Senhor aparece, fala com eles, e o que é que nosso Senhor faz? Os manda ir, ensinar e batizar. Todo que crer e for batizado será salvo. Lembre-se disso. Todo que crer, quer dizer, é uma pregação para crer. Crer, converter-se, aceitar a Jesus como único Senhor, suficiente Senhor e Salvador, render-se, receber o sagrado batismo e os outros sacramentos da iniciação, e aí ser treinado, discipulado, feito discípulo, aprender e aprender e aprender num processo contínuo até o aperfeiçoamento final para entrar no reino dos céus, que se não se completar nessa vida, ainda temos a graça de estar na igreja padecente lá no purgatório, sendo preparados para entrar na glória maravilhosa do paraíso. Então veja só, nós devemos compreender com clareza esses dois propósitos. Nosso Senhor enviou a igreja para pregar a conversão e para discipular as pessoas. Ou seja, chamar o homem à conversão pelas boas novas, e aqueles que aceitarem
então receberão as instruções de viver segundo a nova vida. Isso é catequese, isso é discipulado, isso é evangelismo, isso é martiria, que é o testemunho. E ficou para nós a palavra martírio no testemunho máximo que se pode dar a alguém morrendo, né, de forma sangrenta pela fé, de forma cruenta pelo seu testemunho de fé. Mas nós somos mártires também a cada dia, quando não morremos de forma cruenta, mas de maneira incruenta, como na Santa Missa. O sacrifício da missa é também de forma incruenta, não tem sangue, não tem derramamento de sangue, porém o sacrifício que se perpetualiza e se reatualiza, porque nós mesmos vivemos o sacrifício diário de viver como discípulos. Então, é no suor de cada dia e às vezes até no sangue do martírio. Esse é o testemunho lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, lá nos nossos colegas, não é? Nos nossos amigos e até nos nossos inimigos que fazem parte dos nossos oikos, que são aquelas pessoas que nós conhecemos. A gente costuma dizer, né? O oikos tem aí parentes, vizinhos, colegas e amigos, né? Acho que podia até acrescentar os inimigos, porque eles são nossos inimigos porque nos conhecem, né? Ora, então eles fazem parte do nosso oikos e nosso Senhor mandou a gente também amar os inimigos, não é? Portanto, dá-lhes o melhor presente, que não há melhor do que o Evangelho da Salvação. E aí, irmãos, veja só, então esta união profunda aqui, e por isso atingir esses dois propósitos. Isso é incômodo para o mundo, pregar, querem nos limitar dentro dos templos, querem nos fechar e dizer, não, fiquem dentro da igreja, das quatro paredes da igreja vocês podem pregar, gritar, cantar, dançar, rebolar, fazer o que vocês quiserem aí dentro. Só que aquele lado de fora, a sociedade é laica, não pode ter símbolos católicos, não pode ter isso, não pode ter aquilo, vocês não podem falar nada. Não, nós podemos e devemos, porque o mundo só terá paz quando se render ao Príncipe da Paz, e o Príncipe da Paz é um só, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então o que eu quero dizer, hoje a célula com sua evangelização e seu discipulado penetrante por baixo das frestas das portas, dentro das fábricas, nós vamos assim como uma fumaça penetrando para reconquistar esse mundo para Deus e o mundo voltar a render-se ao único suficiente Salvador, como foi no grande milênio cristão da idade medieval, e que nosso Salvador quer que de novo nós conquistemos o homem numa nova evangelização, nova nos seus métodos, nova na sua linguagem, nova no seu ardor e perene na sua doutrina, na sua tradição, na sua liturgia. Portanto, veja só, nós precisamos compreender esses propósitos para vivê-los bem, em nome de Jesus. Eu quero falar com você agora sobre o último propósito. O último propósito é o propósito do serviço. É o propósito do ministério cristão do serviço. É o propósito que nós chamamos de diaconia, na palavra grega diácono, que é o que serve, não é? Jesus foi o primeiro diácono. Hoje nós temos, e temos desde o princípio da igreja, esse ministério diaconal, não é? Dentro das ordens sagradas. No passado como um degrau, que ainda é hoje o diácono transitório. Hoje existem até diáconos permanentes. Mas a palavra diácono significa ministro, servo, serviço, ministério. Ora, a igreja existe para servir. Para servir, e servir o quê? Nosso Senhor disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então alguns pensam assim, vê? Jesus não veio para ser servido, por isso os homens não precisam se prostrar diante dele, a igreja não pode ser soberana, não, porque Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, e a igreja tem que lavar os pés do mundo. Então nosso Senhor não mandou a igreja lavar os pés do mundo, nosso Senhor mandou que nós lavássemos os pés uns aos outros, dos discípulos, ele fez isso com os discípulos. Nosso Senhor disse que nós deveríamos sim encontrá-lo naqueles que estão, ele disse lá, me viste quando eu estava preso, nu, com fome, quando eu estava doente. Sim, lá nós precisamos encontrar. Nosso Senhor precisa ser encontrado ali. E por isso a caridade cristã sempre foi a maior produtora de obras desta humanidade. Nenhuma instituição mantém mais obras caritativas do que a Igreja Católica Apostólica Romana. Séculos e séculos.
Quem educou as nações com as obras caritativas, educacionais, escolares, através de tantas congregações? A Santa Igreja Católica. Quem criou os leprosários? Quem criou os hospitais? Veja só, quem criou os hospitais? As ordens dos enfermeiros. A medicina, que não foi criada pela igreja, mas que foi devidamente organizada pela igreja para salvar corpos, a fim de salvar almas. Quem criou as universidades? Quem criou os orfanatos? Quem cuidou das viúvas, dos abandonados? Ainda hoje, com as grandes mazelas dos dias atuais, os milhares perdidos no campo das drogas, da morada de rua, dos abandonados, dos esquecidos, dos jogados às esquinas. Quem está se preocupando com a família efetivamente? Em todos os meios. Agora veja só, esta diaconia, ela só tem sentido se ela for uma expressão dos 4 propósitos anteriores. Se ela for uma expressão, transbordamento de um intenso e íntimo amor que existe dentro da igreja. E não uma ação contínua, social, profética, entre aspas, à moda de movimentos sociais e sindicais. Ela só tem sentido numa igreja que adora. Porque uma igreja que adora é uma igreja que pode ver no homem imagem e semelhança do único e verdadeiro Deus. E que deve levar este homem a ser atendido para que se prostre diante do verdadeiro Deus. Senão seria uma igreja de assistencialismo, que leva coisas para as pessoas, que faz as pessoas terem educação, terem faculdade, terem casa, terem justiça social de uma sociedade que não tem Deus, que não adora Deus, que não se humilha diante de Deus. Então veja só, ela tem que ser uma expressão de uma igreja que crê no evangelho que prega e que ensina os outros a crerem e se prostrarem. O mundo terá menos injustiça quando o mundo estiver mais na justiça de Deus. O mundo será mais fraterno quando o mundo entender que só pode ser irmão se todos tiverem um único e mesmo Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso todos terão que ser cristãos. Onde está o fim da guerra? Quando os homens se converterem a Jesus Cristo. Onde está o fim das misérias? Quando os homens se converterem a Jesus Cristo. E como crerão, diz o apóstolo São Paulo em Romanos 10, só crerão se houver quem pregue. Então veja só, o nosso serviço é primeiro um serviço uns aos outros. Lavem os pés dos outros. Então a célula deve saber quais são as necessidades dos seus próprios membros. Daí que a entrega é uma apresentação de necessidades materiais ou espirituais, morais, e nos ajudar os outros, que até já foi aparecendo na edificação quando compartilhamos. E depois do serviço para fora. Esse serviço para fora é um serviço caritativo, desde o primeiro ato de caridade, o maior, que é dar a salvação aos outros, aí já o evangelismo, até atos menores de caridade, que é dar um pedaço de pão para alguém que tem fome. Por que é menor? Porque quem tem fome, claro que imediatamente quer comer um pedaço de pão, e com o estômago cheio é capaz de abrir o ouvido para ouvir a palavra. Mas aquele pão perece, desaparece, vai embora. Nosso Senhor mesmo disse isso: não me busquem por esse pão que passa, mas pelo pão que não passa, porque nem só de pão vive o homem, é da palavra que sai da boca de Deus. Então veja só, esse transbordamento, aí a célula precisa estar inserida no corpo, através dos ministérios da comunidade, através das assembleias da comunidade, através das estruturas da comunidade. Você está entendendo? O que é que o nosso Senhor disse aqui? Ele diz no final do versículo 18 assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É neste poder que nós vamos servir. É nesta autoridade que nós vamos servir. Nós vamos servir para curar. Nós vamos servir para salvar. Por quê? Porque nós estamos cheios dessa autoridade. Autoridade que vem do poder de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Por isso na entrega nós devemos orar pelos doentes, não só de papelzinho, não só de intenção falada, mas tem alguém ali, e ministrar que seja curado. Orávamos pelos outros e eram curados, diz a Escritura. E nós devemos ver curas, milagres, manifestações do poder de Deus nas nossas reuniões celulares. E nós devemos sair e evangelizar, e ir aos hospitais. Estive doente, fosse me visitar. Mas o que Jesus fazia quando ele visitava os doentes? A palavra diz que ele curava os doentes.
E ele disse: vão em meu nome, imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados. Não é só ir lá. Ah, mas Jesus disse também, muitos dirão, mas nós curamos doentes em seu nome, e ele dirá: eu não vos conheço. Ora, talvez alguns se utilizam mal do nome de Jesus, das aparências cristãs. Talvez sejam aqueles que fazem todo um alarido, todo um barulho em volta dos doentes, não é? Radicalizando, é contra o governo, é contra isso, é contra aquilo, mas não fazem pelos doentes o que Jesus fazia e mandou que fosse fazer. Então veja só, ir aos doentes, aos encarcerados, ir às famílias. Tem muita gente encarcerada hoje dentro de casa, não é? Ir aos hospitais, ir aos leprosários, aos orfanatos, ir nas ruas, ir em todo canto e servir. E servir o quê? Servir o que comemos de Jesus, da palavra de Jesus. É isso que nós vamos servir, é isso que ele quer servir. Por isso, com toda a autoridade de Jesus. Então ele disse assim: e eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós vamos servir porque Jesus está conosco. E o que ele fez, Atos 10 nos diz: Jesus passou em toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os espíritos malignos. Ir levar boas novas, ir levar cura, ir levar libertação, ir levar pão, ir levar afago, ir acolher, ir orientar, ir educar, ir ensinar, ir trazer para dentro da célula. Servir, desde que nós servamos uns aos outros, porque há necessidades internamente. Você compreende? Esses são sim propósitos de Deus para a igreja. Eles contradizem esse mundo, um mundo utilitarista, um mundo cheio de apelos sociais sem nenhum amor fraterno, achando que o Estado resolverá todas as coisas, que o dinheiro resolverá todas as coisas. Só o amor de verdade. Mas o amor verdadeiro está somente em um lugar: Jesus Cristo, o Salvador. Porque Jesus não é um fundador de religião. Jesus é a revelação do Pai. E a igreja é a expressão dessa revelação soberana. E a célula é a miniatura desta igreja, para vivermos em amor e expressarmos fraternal amor. Deus abençoe cada um de nós, nossas células, para cumprirmos fortemente, firmemente, os 5 propósitos de Deus para a igreja. Deus abençoe você, que a Virgem de Fátima, neste ano do centenário de suas aparições, nos ajude a ser missionários e cumprir bem o propósito de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.